Existem instantes na existência onde a melhor atitude possível é permanecer calado. O mutismo, quando provém de um espírito equilibrado, comunica muito mais que inúmeras justificativas. Porém, é necessário compreender. A verdadeira quietude não pertence à voz, pertence à consciência que descobriu a não suplicar companhia. É essa modalidade de distanciamento que provoca impacto, não pela manipulação, mas pela demonstração de caráter. Sêneca afirmou: nenhuma atitude recebe maior reverência do que aquela de quem preserva sua dignidade. E possivelmente seja exatamente por essa razão que o mutismo de quem possui honra ressoa tão intensamente. No momento em que você resolve cessar de argumentar, de demonstrar, de insistir, o universo percebe. Aquelas pessoas que anteriormente se habituaram à sua disponibilidade experimentam a força da sua distância, não porque foram castigadas, mas porque finalmente você descobriu o significado do seu próprio período. A filosofia estoica demonstra que a paciência representa o território onde a inteligência triunfa. Enquanto demais indivíduos agem movidos pela emoção, o praticante do estoicismo age pela lógica. E é precisamente por isso que o mutismo torna-se uma ferramenta refinada. Ele expõe aquilo que as expressões ocultam, seu autocontrole, não o domínio sobre terceiros, mas sobre sua própria pessoa. Marco Aurélio registrava: a melhor retaliação é não imitar aqueles que te machucaram. E é exatamente essa a atitude que o mutismo proporciona. Ele enaltece. Quando você interrompe as respostas à perseguição, à súplica por compreensão, você se diferencia. O universo reconhece que você não necessita provar coisa alguma. E é precisamente nesse ponto que o reconhecimento surge, porque a companhia permanente pode oferecer conforto, porém a distância intencional provoca transformação. Fazer uma pessoa experimentar sua ausência não representa criar nostalgia, representa provocar reflexão. É quando alguém identifica o território que você preenchia e que agora permanece desocupado. Mas esse território não se estabelece através de manipulação, e sim através de importância. E a importância surge do autodomínio, do instante em que você determina: não necessito me justificar, não necessito implorar. Opto pelo mutismo porque reconheço meu merecimento. Epiteto declarava: nenhuma pessoa é genuinamente livre enquanto necessita do reconhecimento externo. E esse representa o aspecto fundamental. Enquanto você persegue a aprovação, permanece escravizado pela expectativa. Mas quando opta pelo mutismo, você rompe as amarras. Você passa a funcionar a partir da lucidez, não da necessidade. E é essa modalidade de companhia distante que modifica tudo, porque a outra pessoa identifica que perdeu alguém que não se perdeu por ninguém. O mutismo não representa ausência de paciência, representa domínio sobre a paciência. Ele demonstra que você amadureceu. Anteriormente você argumentava excessivamente, justificava excessivamente, persistia excessivamente. Agora você observa. E aquilo que anteriormente te deslocava do equilíbrio, agora te instrui a permanecer firme. O mutismo, quando surge da solidez, possui uma sonoridade que o coração alheio reconhece, a sonoridade da sua tranquilidade. Sêneca declarou: quem possui domínio sobre si mesmo governa o universo. E essa representa a essência do estoicismo. Autodomínio. Você não se vinga, não confronta, não suplica. Você simplesmente se retira e sua distância se encarrega do restante. Porque quem sempre esteve presente oferecia algo que, quando se ausenta, ensina. Ensina a importância que carregava, o território que ocupava e a tranquilidade que transportava. Quando alguém te menospreza, o mutismo representa sua reação mais inteligente.
Não existe necessidade de demonstrar nada a quem não te enxerga, porque a ausência que o outro experimenta não provém da sua distância física, mas da sua energia, aquela calma que ele não localiza em mais ninguém. E é precisamente por isso que o verdadeiro domínio do estoico não reside em comunicar bem, mas em reconhecer quando calar. Se você percebe que tem oferecido excessivamente, que se justifica excessivamente, que se desgasta tentando ser compreendido, interrompa. O estoico não persegue, ele magnetiza, não porque busca reconhecimento, mas porque emana constância. E quando o outro identifica que seu mutismo representa tranquilidade, ele começa a questionar por que perdeu o acesso a ela. E é dessa forma, sem pronunciar uma palavra, que você provoca ausência. O mutismo representa o reflexo da sua dignidade. E quem consegue permanecer quieto quando todos aguardam uma reação, já compreendeu que o reconhecimento não se conquista falando, se conquista existindo. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal. Aqui, cada reflexão representa um lembrete de que a solidez está em dominar o que sente, não em demonstrar o que vale. O mutismo representa a linguagem daqueles que já compreenderam o próprio valor. Existe uma modalidade de solidez que não vocifera, não discute e não necessita ser notada. Ela simplesmente está. É a solidez de quem descobriu a se afastar, quando percebe que suas expressões não são mais ouvidas, que sua companhia é menosprezada, que sua energia está sendo drenada por quem não reconhece o que recebe. Essa solidez se denomina autodomínio e representa o núcleo da filosofia estoica. Marco Aurélio registrou em suas meditações: o melhor método de se proteger é não se assemelhar ao agressor. E isso significa algo profundo. O estoico não responde ao desequilíbrio com mais desequilíbrio. Ele responde com estrutura, com coerência, com mutismo. Porque o mutismo, quando nasce da serenidade, não representa fuga, representa inteligência. O problema é que muitos interpretam o mutismo como fragilidade. Imaginam que quem se cala está se rendendo quando, na verdade, está recuperando o controle. O estoico compreende que o verdadeiro domínio não está em modificar o outro, mas em permanecer em tranquilidade, apesar dele. E essa postura modifica tudo, porque quando você interrompe a tentativa de convencer alguém do seu valor, esse valor começa a se tornar evidente por si mesmo. As pessoas experimentam a ausência daquilo que era permanente e agora falta, mas experimentam mais ainda aquilo que era genuíno. E é precisamente por isso que o mutismo da autenticidade ressoa, porque ele não é construído de orgulho, mas de lucidez. É a modalidade de distância que não busca atenção, busca libertação. Sêneca declarava: quem pouco necessita é verdadeiramente livre. E quando você se desprende da necessidade de ser compreendido, amado ou aprovado, descobre algo incrível. Você não necessita que ninguém te valorize para ser valioso. Seu valor não nasce do olhar alheio, mas da sua própria clareza interior. E essa clareza se manifesta no modo como você reage. O mutismo da segurança é ativo. Ele representa o território onde o outro se escuta pela primeira vez. Enquanto você se cala, o outro começa a perceber. Percebe o vazio que você deixou, o reconhecimento que perdeu, a energia que não localiza mais. E esse representa o aspecto. Quem sempre concordou para ser ouvido, um dia descobre que o verdadeiro reconhecimento nasce no mutismo. Muitas vezes, aquilo que faz alguém experimentar sua ausência não é sua distância física, mas o contraste emocional. É perceber que enquanto você se reergue em tranquilidade, o outro continua preso à confusão. E é esse contraste que desperta a consciência. O estoico não busca provocar dor. Ele desperta reflexão.
Sua calma torna-se espelho, e o outro, ao se olhar nesse espelho, vê a própria desordem. O mutismo representa o ponto onde a emoção termina e a inteligência começa. Ele separa aquilo que é essencial daquilo que é passageiro. Quando você opta por não responder, não insistir, não forçar, você não está desistindo. Você está optando pelo caminho do reconhecimento, e é esse mutismo respeitoso que provoca ausência. Porque é raro, porque é puro, porque é a linguagem daqueles que já compreenderam que não existe tranquilidade em convencer quem não quer compreender. Epiteto, escravo que se tornou sábio, ensinava: aquilo que perturba o homem não são as coisas, mas a interpretação que ele possui sobre elas. Então, se alguém te ignora, te testa ou tenta te manipular, o domínio está em não se deixar afetar. Você continua sendo o mesmo, centrado, sereno, consciente. E esse equilíbrio é magnético, porque num universo de gritos, o mutismo representa a autoridade. Reflita nisso. Quando você se afasta, não perde. Você instrui. Instrui que existem limites. Instrui que tranquilidade vale mais do que proximidade. Instrui que dignidade não negocia a atenção. E é precisamente nesse ponto que o outro experimenta sua ausência, não pela ausência de barulho, mas pela companhia de algo que ele não localiza em mais ninguém: sua calma. Por isso, se hoje alguém te provoca para te deslocar do eixo, lembre-se, sua serenidade representa sua vitória. Não devolva o ruído, devolva mutismo. Não busque provar, busque compreender, porque o estoico reconhece: o universo sempre se curva diante de quem permanece inabalável. E se você quer continuar descobrindo como transformar o mutismo em domínio interior, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui cada reflexão representa um lembrete de que quem domina o próprio coração jamais será dominado por ninguém. Existe uma enorme diferença entre se afastar por orgulho e se afastar por consciência. O orgulho quer demonstrar algo. A consciência apenas compreende. E é aqui que o estoico se distingue. Ele não se retira para punir, mas para preservar. Porque aquilo que ele busca não é uma vitória sobre o outro, mas uma vitória sobre si mesmo. Sêneca ensinou: a verdadeira grandeza está em dominar a si mesmo, e essa representa a essência do desapego estoico. Enquanto muitos veem o afastamento como frieza, a inteligência o enxerga como cuidado. Cuidado com a própria mente, com a própria tranquilidade e com aquilo que alimenta ou destrói seu equilíbrio. Você não necessita se ausentar para provocar dor, necessita se ausentar para curar a sua. E é nesse instante que sua distância começa a instruir. Não porque o outro sofre com ela, mas porque percebe aquilo que perdeu: sua calma, sua estabilidade, sua companhia serena. A distância do estoico é pedagógica. Ela não vocifera, mas instrui. E aquilo que ela instrui é simples. Eu não necessito demonstrar meu valor a quem não quer enxergá-lo. Essa representa a libertação. Porque quando você compreende que seu valor não depende de ser notado, você interrompe de lutar por atenção e começa a cultivar propósito. Epiteto declarava: não procure que as coisas aconteçam como desejamos. Deseje que aconteçam como acontecem e seja feliz. Essa frase resume a alma do desapego. O estoico não força o fluxo da existência. Ele o compreende. E é precisamente por isso que ele não persegue, porque reconhece que aquilo que é verdadeiro não exige insistência, apenas constância. O restante é ruído. Muitas pessoas interpretam amor próprio como frieza, mas o estoico compreende que o desapego representa a forma mais pura de amor. O amor que não necessita possuir para cuidar, nem prender para valorizar. Você pode experimentar nostalgia e ainda assim optar pelo mutismo. Pode desejar argumentar e mesmo assim determinar não dizer nada,
porque existe uma maturidade que nasce quando você percebe que nem toda conversa vale sua tranquilidade. O mutismo representa a linguagem daqueles que descobriram a confiar no ritmo. Ele declara: eu já realizei o que poderia, agora deixo o destino trabalhar. E enquanto os impacientes vocifera, o sábio observa. Ele reconhece que o tempo revela aquilo que as expressões não conseguem, e é precisamente por isso que ele não possui pressa. Quando você se organiza internamente, o universo externo começa a se reorganizar também. Pessoas que não te valorizavam começam a notar aquilo que faleceu. Situações que pareciam fora de controle se acalmam. E tudo isso acontece não porque você tentou manipular, mas porque finalmente interrompeu de resistir. O estoico compreende que o controle real surge da entrega daquilo que está além da sua vontade. Sêneca registrou: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ousar ficar em mutismo representa um ato de coragem. É desafiar a necessidade de responder, de se proteger, de ser compreendido. E quanto mais você se exercita nesse mutismo consciente, mais percebe que o universo exterior é apenas um reflexo da sua serenidade interior. A distância do estoico é companhia em outro nível. É uma companhia de quem não necessita mais estar para continuar sendo, porque o verdadeiro impacto que você provoca não está na sua fala, mas na sua energia. Quando você se retira com dignidade, sua energia permanece e é ela que o outro experimenta. É precisamente por isso que o mutismo dói em quem te perdeu e cura em quem o escolheu. Existe uma modalidade de tranquilidade que surge quando você compreende que nem tudo necessita ser argumentado. Quando percebe que a melhor reação para uma provocação é a serenidade e que o verdadeiro valor de alguém não está em ser desejado, mas em ser reconhecido. Esse reconhecimento nasce quando você deixa de competir pela atenção e começa a viver pela verdade. O estoico não busca vencer discutindo, busca vencer a si mesmo. Ele compreende que aquilo que surge da calma permanece e aquilo que surge do desespero se dissolve. Por isso, se hoje alguém não te compreende, não tente argumentar. Silencie. O tempo fará isso por você. E quando o mutismo se tornar sua linguagem, o universo inteiro passará a te ouvir. E se essa mensagem te lembrou de algo que você necessita deixar ir, inscreva-se no canal. Aqui, cada expressão representa um lembrete de que a solidez mais nobre é permanecer em calma, mesmo quando tudo pede reação. O mutismo não representa ausência, representa soberania. Existe uma solidez silenciosa que poucos compreendem. É o domínio de quem não reage, de quem observa, de quem domina o impulso próprio antes de agir. Esse domínio não se impõe, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, ninguém consegue ignorar. É o domínio do estoico, o autodomínio em um universo que perdeu o controle. Vivemos em tempos de ruído. Todo mundo quer falar, demonstrar, responder, argumentar. Mas a inteligência não compete com o barulho. Ela o transcende. Enquanto os outros vociferam para serem ouvidos, o estoico se cala para ser sentido. E é justamente por isso que seu mutismo possui impacto, porque ele é raro, e aquilo que é raro desperta reconhecimento. Marco Aurélio declarava: a melhor reação à ofensa é não se parecer com o ofensor. Essa frase parece simples, mas carrega uma inteligência profunda. O verdadeiro domínio não está em vencer o outro, mas em não se perder no processo. Quando você mantém a calma enquanto os outros perdem a deles, você assume o controle invisível da situação. Esse representa o ponto onde o mutismo se transforma em liderança. As pessoas se confundem, imaginam que quem não reage está sendo passivo.
Mas, na verdade, o estoico é ativo em outro plano, o da consciência. Ele não gasta energia tentando demonstrar nada, porque já reconhece o que é. Enquanto os outros se desgastam em argumentos, ele se fortalece no mutismo, e essa modalidade de companhia silenciosa modifica o ambiente. Você já percebeu que existem pessoas que, quando entram em um lugar, trazem calma? Esse representa o domínio do autodomínio. O estoico lidera sem necessitar ordenar. Ele inspira sem necessitar convencer, porque seu equilíbrio é contagiante. Quem vive em caos experimenta tranquilidade ao lado de quem vive em serenidade. E é precisamente por isso que, mesmo em mutismo, o seguro é ouvido. Seu comportamento representa sua mensagem. Sêneca registrou: o homem que domina a si mesmo é maior do que aquele que conquista uma cidade. E essa representa uma grande diferença entre o comum e o elevado. O comum reage, o elevado compreende. O comum fala, o elevado O comum se escuta. irrita, o elevado permanece em tranquilidade. Você percebeu o que isso significa? Significa que quanto mais você se domina, menos necessita se argumentar. O reconhecimento surge naturalmente porque as pessoas confirmam solidez quando veem alguém que não se abala. E é precisamente por isso que, com o tempo, quem te menosprezou começa a se questionar. Não porque você declarou algo, mas porque seu mutismo mostrou algo que as expressões não poderiam, que você não dependia mais de ninguém para ser inteiro. O mutismo também é espelho, ele faz o outro se ver. Enquanto você se cala, quem te provocou começa a se ouvir. E essa representa uma das maiores vitórias estoicas, deixar que o tempo e a reflexão façam o trabalho que anteriormente você tentou fazer com expressões. Quando alguém te ignora e você não reage, sua distância o obriga a confrontar o próprio vazio, e é nesse confronto que o reconhecimento nasce. Epiteto declarava: quer ser invencível? Então não lute por aquilo que não depende de você. Essa representa a essência do estoicismo. Quando você tenta controlar o outro, você se perde. Mas quando domina a si mesmo, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. O mutismo representa a expressão máxima desse domínio. É seu não, declarado com serenidade. E esse não silencioso representa o mais poderoso que existe. O estoico compreende que o barulho é sinal de desordem e o mutismo é sinal de domínio. Ele não necessita ser compreendido para estar em tranquilidade, nem notado para ser influente. Sua influência surge da constância, e a constância é aquilo que o universo mais reconhece. Porque quem permanece em tranquilidade num tempo de caos, inspira quem ainda não descobriu a calar. Por isso, se você quer que te escutem, não fale mais alto, fale menos. Sua serenidade será a sonoridade que ecoa. Suas atitudes silenciosas serão o lembrete mais forte de que a inteligência não vocifera, apenas transforma. E quem vive nessa modalidade de companhia não necessita buscar nada, porque tudo o que é verdadeiro acaba surgindo até ele. Se você experimenta que chegou o instante de falar menos e agir mais, inscreva-se no canal. Aqui você vai descobrir a transformar cada mutismo em uma declaração de solidez interior. Sua calma representa seu maior argumento. Existe um instante em que o mutismo deixa de ser proteção e se torna remédio. É quando você percebe que o barulho não cura feridas, só as abre novamente. E que o tempo você gastou tentando argumentar o que sentia poderia estar sendo usado para se reconstruir. Esse representa o instante em que o mutismo deixa de ser ausência e passa a ser amor próprio. O estoico compreende isso. Ele reconhece que o sofrimento não se dissolve em justificativas, mas em clareza. E a clareza surge quando o coração se aquieta. Por isso, depois de uma decepção, de uma traição, de uma perda, ele não busca ruído,
busca centro. Ele não persegue atrás de quem foi, nem de quem o feriu. Ele volta para si. E é nesse retorno que a cura começa. Sêneca declarava: apressa-te lentamente. Essa frase parece contraditória, mas é perfeita para quem está se reconstruindo. Ela quer declarar: tenha paciência consigo, mas não interrompa de caminhar. O estoico reconhece que o tempo não cura sozinho. É aquilo que você faz dentro dele que cura. E aquilo que você faz é simples: silenciar o universo, escutar a si mesmo e descobrir a viver em tranquilidade com aquilo que não pode modificar. Muitas vezes aquilo que te feriu não foi o outro, mas o quanto você se concedeu sem equilíbrio, o quanto se esqueceu de si tentando ser suficiente para alguém que nunca te valorizou por inteiro. Mas o mutismo te devolve o espelho. Ele te obriga a se olhar, a perceber aquilo que ignorou, aquilo que aceitou por medo de perder, aquilo que suportou imaginando que era amor. E quando a dor se transforma em compreensão, ela deixa de ser peso e se torna aprendizado. Epiteto declarava: nenhuma grande coisa é criada de repente, e isso vale para sua recuperação. O estoico compreende que reerguer-se não é voltar a ser quem era, mas se tornar alguém que o sofrimento não domina mais. E essa transformação acontece no mutismo, naquele território interno, onde ninguém mais entra e onde você determina que aquilo que aconteceu não define aquilo que você vai se tornar. O mutismo representa o solo onde a dignidade floresce novamente. É onde você volta a se reconhecer, volta a cuidar de si, volta a experimentar prazer em estar só. Porque a solidão, quando é consciente, deixa de ser vazio e se torna refúgio. É ali que o estoico percebe que não necessita demonstrar seu valor a ninguém, porque o verdadeiro valor é tranquilo, e a tranquilidade não pede plateia. Muitos ainda imaginam que calar é se esconder, mas o estoico cala para se ouvir. Ele compreende que o autoconhecimento não nasce do barulho, mas da observação. E quanto mais observa, mais descobre. Tudo aquilo que buscava nos outros estava dentro dele o tempo todo, apenas encoberto pelo ruído das carências. Quando esse ruído é eliminado, surge algo que nenhuma distância externa pode tirar: a tranquilidade interior. A cura então surge como um amanhecer silencioso, sem espetáculo, sem anúncio, sem necessitar que ninguém veja. Você acorda um dia e percebe que algo modificou, que a dor ainda existe, mas não te domina mais, que a lembrança ainda surge, mas não te quebra, que a ausência ainda se experimenta, mas não dói, porque a distância que anteriormente te machucava agora é território para a sua liberdade. Marco Aurélio declarava: você possui domínio sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontre solidez. Essa representa a essência da cura. Você interrompe de desejar que o universo modifique e começa a modificar o modo como o vê. A tranquilidade não surge quando as pessoas te pedem desculpas. Surge quando você deixa de necessitar delas. Surge quando o perdão não é um favor, mas uma escolha de quem quer continuar leve. E é nesse ponto que o estoico descobre algo maior. A distância que anteriormente era dor, agora é liberdade. O mutismo que anteriormente era vazio, agora é companhia. E o tempo que anteriormente era espera, agora é caminho. O mesmo mutismo que um dia te pareceu solidão, agora é casa. E nessa casa mora sua nova solidez. Por isso, se hoje seu coração pede respostas, ofereça a ele mutismo. Porque o mutismo não representa o fim, representa o começo. É nele que o novo você nasce, sereno, inteiro e consciente do próprio valor. Se essa mensagem tocou algo em você, inscreva-se no canal. Aqui cada expressão representa um lembrete de que o mutismo não é um castigo.
É o lugar onde sua cura começa e onde finalmente você voltará a se encontrar. Existe algo curioso que acontece quando você interrompe de insistir. O universo começa a te ouvir. Quando você se cala, a distância fala. E quando você se mantém firme, mesmo sem responder, as pessoas percebem aquilo que anteriormente ignoravam. Esse representa o paradoxo do estoico. Ele conquista sem buscar e influencia sem declarar uma palavra. Sêneca declarava: a tranquilidade do espírito representa o maior dos bens. E é essa tranquilidade que com o tempo se torna magnética. Porque num universo onde todos vocifera, quem permanece sereno se destaca. A calma se torna companhia, o mutismo se torna autoridade. E o estoico compreende isso melhor do que ninguém. Ele não necessita ser visto para ser notado. Basta existir em equilíbrio. Você já percebeu que existem pessoas que anteriormente te ignoravam e começam a te observar quando você modifica seu comportamento? Quando você interrompe de perseguir atrás, de se justificar, de tentar demonstrar seu valor? Sua distância torna-se um espelho. O outro começa a se perguntar: por que ele modificou? Será que me esqueceu? Será que estava mais forte do que eu imaginava? E é nesse instante que o reconhecimento desperta, porque o mutismo mostra a solidez onde anteriormente havia dependência. Epiteto declarava: quer conquistar a admiração, comece admirando a si mesmo. O estoico compreende que a admiração verdadeira não surge de aplausos, mas da coerência. E o que representa a coerência, se não viver aquilo que se declara? Enquanto muitos pregam solidez, mas vivem reagindo, o estoico demonstra solidez justamente por não necessitar reagir. Ele não busca atenção, ele a atrai naturalmente, porque a serenidade é rara e tudo aquilo que é raro chama a atenção. O mutismo representa o palco da reflexão. Enquanto o outro tenta compreender aquilo que aconteceu, o estoico segue crescendo. Ele não usa o afastamento como castigo, mas como território de aprimoramento. A cada dia em mutismo, ele se reconstrói, descobre, observa e evolui. E sem perceber, essa evolução se torna visível, não por expressões, mas por vibração. As pessoas experimentam a diferença, experimentam a tranquilidade, e é essa tranquilidade que começa a provocar admiração. Marco Aurélio declarava: sua existência é aquilo em que sua mente se detém. O estoico foca naquilo que controla, e isso o torna inabalável. Enquanto o universo se preocupa com opiniões, ele se preocupa com princípios, e princípios firmes constroem companhia sólida. Por isso, mesmo sem declarar nada, o sábio é lembrado. Porque quem vive em coerência deixa rastros. Rastros de serenidade, de firmeza, de segurança. Quando você descobre a permanecer calmo diante da provocação, o reconhecimento começa a crescer em mutismo. As pessoas podem até não admitir, mas experimentam. Experimentam que você é diferente, que possui algo que elas não possuem, controle. E o controle no universo moderno representa o novo domínio, porque quem domina a si mesmo não pode ser dominado por ninguém. E essa aura de estabilidade é irresistível. Existe algo profundamente humano em admirar aquilo que é raro. E hoje, o raro é ver alguém que não reage ao caos. O raro é ver alguém que não busca demonstrar nada. O raro é ver alguém que vive com serenidade, mesmo quando tudo parece ruir. Essa raridade é aquilo que transforma o estoico em exemplo. E é precisamente por isso que, com o tempo, aqueles que um dia duvidaram de você começam a se inspirar em você silenciosamente. O estoico não busca vingança, ele busca coerência, porque reconhece que nada é mais elegante do que seguir em tranquilidade quando esperam que você desabe. E é nessa postura que o reconhecimento floresce.
O universo pode não compreender seu mutismo hoje, mas vai reconhecê-lo amanhã. Porque o reconhecimento nasce quando o tempo revela quem permanece firme. Por isso, não volte para argumentar aquilo que seu mutismo já deixou claro. Não se rebaixe para ser compreendido. Quem necessita de você compreenderá observando. E quando observar, verá a diferença entre quem necessita de atenção e quem carrega propósito. E é essa diferença que transforma o estoico em referência. O mutismo não te isola, te enaltece. Ele não te afasta das pessoas, te aproxima daquilo que está no mesmo nível de consciência. Quem vibra no barulho não compreende a calma, mas quem já a possui, reconhece. E é precisamente nesse ponto que nasce o verdadeiro reconhecimento. Entre aqueles que já descobriram que a tranquilidade representa a forma mais alta de domínio. Se essa mensagem te trouxe clareza, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, você vai descobrir que o mutismo não é vazio, é companhia de equilíbrio. E é essa companhia que faz o universo parar para te ouvir, mesmo quando você não declara uma palavra. Algo modifica no cosmos quando você interrompe de perseguir. Os indivíduos notam, as circunstâncias se transformam e, repentinamente, aquilo que anteriormente parecia distante começa a surgir até você, naturalmente, sem esforço, sem ruído, sem suplicar. Isso ocorre porque o mutismo cria território, e onde existe território, existe fluxo. O estoico compreende esse princípio. Tudo aquilo que lhe pertence encontra o caminho até você quando você interrompe de obstruí-lo com desespero. Sêneca declarava: apressa-te lentamente. Em outras expressões, siga em frente sem ansiedade. A inteligência estoica ensina que a calma não representa passividade, representa confiança no tempo, e essa confiança possui um efeito magnético. Quando você confia, o cosmos percebe. Quando você se aquieta, a energia se reorganiza. E aquilo que anteriormente fugia de você agora começa a te buscar. Você já notou que quando uma pessoa alcança a tranquilidade interior, tudo ao redor dela modifica? As conversas se tornam mais leves, as decisões mais claras, as oportunidades mais consistentes. Não é magia, é frequência. O estoico vibra na serenidade e a serenidade representa uma vibração alta. Ela repele o caos e atrai aquilo que é real. E é precisamente por isso que, após o mutismo, sua existência começa a se alinhar. Epiteto declarava: as circunstâncias não moldam o homem, apenas o revelam. Quando você silencia e permanece firme, o cosmos descobre quem você é de verdade. Os indivíduos percebem que sua solidez não estava naquilo que você declarava, mas naquilo que você suportava sem se perder. E é precisamente nesse ponto que começa a admiração verdadeira, aquela que não se pede, se conquista pela coerência. O estoico reconhece que o barulho representa o disfarce dos inseguros. Quem necessita se afirmar o tempo todo está tentando convencer a si mesmo, mas quem está em tranquilidade apenas é. Essa companhia tranquila se torna uma espécie de farol. Sem perceber, você começa a inspirar outros a se calarem, a refletirem, a se reorganizarem. Sua calma começa a curar o ambiente e é dessa forma que o mutismo se torna liderança espiritual. A distância que um dia foi mal interpretada como frieza, agora é reconhecida como solidez. O afastamento que parecia desinteresse, agora é visto como maturidade. O mutismo que parecia vazio, agora é compreendido como inteligência. E tudo isso porque você optou pelo caminho mais difícil, o de não reagir, o de confiar, o de permanecer digno. Essa escolha realizada repetidas vezes cria uma nova realidade ao seu redor. Marco Aurélio declarava: aquilo que surge a ti é aquilo para o qual está preparado. E o mutismo te prepara, ele te limpa,
te alinha, te fortalece. Depois de descobrir a ficar em tranquilidade, você deixa de aceitar migalhas em amor, em reconhecimento, em propósito. O mutismo te ensinou que a solidão não representa ausência, representa seleção. E agora, tudo aquilo que chega até você vem filtrado pela sua tranquilidade. Os indivíduos certos ficam, os errados se afastam e o equilíbrio finalmente aparece. A tranquilidade interior representa o filtro da sua existência. Quando você descobre a viver com serenidade, o cosmos compreende que não necessita te provar nada. E por isso, aquilo que é teu surge com naturalidade. Você não persegue mais atrás, porque aquilo que é verdadeiro não exige corrida. Sua energia faz o trabalho por você. E quem anteriormente te via como acessório, agora te enxerga como essencial. Não porque você modificou para agradar, mas porque finalmente voltou a ser inteiro. O estoico atrai porque é inteiro. Ele não necessita de promessas, elogios ou garantias. Sua tranquilidade representa a própria resposta. E quem se aproxima dessa energia experimenta algo raro: segurança. Num cosmos de insegurança e pressa, a calma se torna o maior diferencial. E essa calma é irresistível, porque transmite aquilo que todos procuram, mas poucos encontram: estabilidade emocional. O mutismo, portanto, não apenas afasta aquilo que é falso, ele chama aquilo que é verdadeiro. Porque tudo aquilo que vibra em verdade reconhece a quietude como sinal de profundidade. Quem vive em ruído teme o mutismo, mas quem vive em verdade o procura. E é dessa forma que sua tranquilidade começa a te conectar aos indivíduos e oportunidades que refletem seu novo estado. A distância que anteriormente causava estranhamento, agora é admirada. Seu olhar sereno, anteriormente confundido com frieza, agora é visto como inteligência, e o reconhecimento que anteriormente faltava começa a se multiplicar. Tudo isso porque você compreendeu aquilo que o estoicismo sempre ensinou: quem domina o próprio cosmos interior se torna imbatível no exterior. Por isso, quando o mutismo começa a te trazer tranquilidade, não volte a falar para ser compreendido. Continue quieto, continue calmo, continue firme. Aquilo que é verdadeiro te encontrará. E quando isso acontecer, você vai perceber que o mutismo nunca foi vazio. Era apenas o cosmos se organizando para te entregar aquilo que sempre foi teu. Se essa mensagem te trouxe clareza, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você vai descobrir a transformar o mutismo em um estado de domínio, porque a tranquilidade interior não representa o fim do caminho, representa o início de uma nova existência. Existe um instante na existência em que tudo se encaixa, não porque o cosmos modificou, mas porque você modificou. Você deixa de buscar respostas nas expressões e começa a encontrá-las no mutismo. Deixa de implorar por atenção e passa a valorizar sua própria companhia. Deixa de perseguir atrás e compreende que aquilo que é teu não necessita ser perseguido. É aqui que nasce o verdadeiro estoico, não aquele que reprime sentimentos, mas aquele que descobriu a canalizá-los. Sêneca declarou: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. E o mutismo te ensina isso. Ele te mostra que muitas das dores que você carregava eram criadas pela sua própria pressa. A pressa de ser compreendido, de ser amado, de ser aceito. Mas a aceitação que liberta é aquela que surge de dentro. Quando você compreende quem é, o cosmos perde o domínio de te definir. E o mutismo representa o mestre que te conduz a essa descoberta. Durante toda a sua jornada, talvez tenhas confundido o mutismo com solidão, o afastamento com perda, o controle emocional com frieza. Mas agora você compreende que o mutismo não representa ausência, representa companhia de consciência.
Representa o estado de quem não necessita mais demonstrar nada, porque já encontrou tudo dentro de si. Representa o estágio mais elevado da maturidade emocional, uma tranquilidade que não depende de situações. Epiteto declarava: nenhum homem é livre até que descubra a dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo é dominar o tempo, as reações, as emoções. É compreender que não é necessário responder a tudo, nem lutar todas as batalhas. O estoico não se preocupa com a aprovação, ele se preocupa com a coerência. E a coerência representa aquilo que o torna invencível. O mutismo representa o terreno fértil da inteligência. É nele que as respostas se revelam, que as dores cicatrizam e que as claridades florescem. A ausência de ruído cria território para ouvir aquilo que o coração sempre quis declarar. Você percebeu que não perdeu nada, apenas se livrou daquilo que impedia seu crescimento. E quando compreende isso, aquilo que anteriormente te doía, agora te ensina. Marco Aurélio registrou: a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. E quando você opta pelo mutismo, está optando por uma cor nova, a cor da serenidade. Seus pensamentos deixam de ser guerra e passam a ser refúgio. E o cosmos, que anteriormente parecia hostil, se torna apenas um reflexo da sua calma. O caos lá fora continua, mas dentro de ti existe ordem, e essa ordem representa seu verdadeiro domínio. O estoico não busca vencer os outros, busca vencer a si mesmo, porque ele reconhece que o cosmos exterior é passageiro, mas a mente disciplinada é eterna. E essa eternidade começa agora, quando você opta por não reagir, não se perder, não se diminuir, quando opta pelo mutismo como caminho e não como escudo. Quando compreende que o mutismo não representa o fim do diálogo, representa o início da inteligência. Talvez alguém ainda aguarde que você volte a argumentar, justificar ou perseguir atrás, mas você não necessita mais. Quem descobriu a estar em tranquilidade consigo mesmo não necessita mais demonstrar nada a ninguém, porque a distância do sábio representa companhia em outro nível. Uma companhia que ensina sem falar, que inspira sem exigir, que transforma sem tocar. E esse representa o ponto mais alto da filosofia estoica: transformar dor em lucidez, transformar perda em liberdade, transformar mutismo em domínio. O estoico não é aquele que não experimenta, é aquele que experimenta, mas não se deixa dominar. É aquele que sofre, mas não se derrota. É aquele que ama, mas não se perde. E é aquele que, mesmo em mutismo, deixa uma marca profunda por onde passa. Por isso, nunca subestime o domínio da sua distância. Ela representa a sonoridade mais alta que o cosmos ouvirá quando você opta pela tranquilidade. Porque quem descobriu a se calar diante do caos, descobriu a dominar o cosmos dentro de si. E é esse domínio que faz o cosmos se curvar, não ao seu grito, mas à sua serenidade. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada reflexão representa uma lembrança de que o mutismo representa seu aliado mais fiel. Porque quem descobre a se calar no instante certo, conquista tudo aquilo que o barulho nunca trouxe: reconhecimento, equilíbrio e liberdade de viver em tranquilidade consigo mesmo.